Bom dia, queridos irmãos, a mais uma série dos vídeos Mensagens Inspiradoras da Ala Crimeia. Nós, Bispado, gostaríamos de agradecer a todos que estão ouvindo essas mensagens e se inspirando por cada uma delas. Agradecemos a todos aqueles que estão participando também em deixar suas mensagens em prol de ajudar uns aos outros. Nessa manhã nós teremos a irmã Neuzi Salles, que estará deixando sua mensagem. Após ela, o irmão Pedro Figueiredo e assim o irmão Zidane também deixará sua pequena mensagem. E por fim, eu estarei passando uma mensagem para todos. Bom dia, irmãos. Sou grata ao Bispado por essa oportunidade de proferir essa mensagem nesta manhã. Quero compartilhar com vocês algumas escrituras sobre obediência. Marcos 16:15, que diz o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu presto o meu testemunho. Eu sei que estas coisas são verdade. E se nós nos esforçarmos para obedecer ao Senhor em todas as coisas, nós possamos obedecer e confiar no Senhor, para vencermos todos os desafios os quais enfrentamos no momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, irmãos, espero que todo mundo esteja bem. Quero agradecer porque eu tenho essa oportunidade de poder falar com vocês. Já falo para vocês que é a terceira vez que eu estou gravando. Não é uma coisa fácil, porque na Sacramental você desenvolve o raciocínio, se você erra, você continua, né? Aqui não, você para e grava de novo. E às vezes eu parava com 4 minutos. Espero que o bispo edite. Também quero manifestar aqui o sentimento de saudade que eu tenho de estar com vocês, de conviver com vocês, apesar de que eu mais a Raquel passa muito tempo em outras unidades pelo serviço que a gente presta como membros na estaca, né, como chamados na estaca, mas mesmo assim, né, eu creio que a maioria também sente essa saudade de ouvir, de dizer um amém com todo mundo, cantar hinos juntos, coisas que hoje a gente provavelmente quando retornar vai dar mais valor. Bom, irmãos, eu ponderei bastante na mensagem e diante do meu estudo eu senti em compartilhar algo para vocês. O tema pode parecer um pouco polêmico, mas não tem nada a ver. Hoje o que eu quero falar é sobre o dia do Senhor, o julgamento e a expiação. E quando eu falo julgamento, eu refiro ao julgamento final. Para trazer melhor esse pensamento, né, que eu tenho que ser breve, eu lembrei de uma experiência que eu tive logo quando eu mudei de Inhumas para Goiânia, mudei com meu pai. Eu não tinha muitos amigos aqui em Goiânia, então meus amigos principalmente eram da igreja, né, encontrar lá em Inhumas não era da igreja. E eu lembro que uma ocasião foi a festa de aniversário de um desses amigos meu. E a gente era bem forte em unidade aqui em relação aos rapazes. Nós éramos principalmente cinco rapazes. Eu era um dos mais tempo ativo, né? Eu, na verdade, desde quando batizei sempre permaneci ativo. Eu tinha amigos que eram recém-conversos, que não tinham muita referência dentro do lar, e outros tinham os pais menos ativos. Então acontece que desse dia da festa de aniversário um desses rapazes que era amigo meu, a gente ficou na festa, conversando, tinha churrasco, coisa de festa, né? E era de um sábado para um domingo.
E ficamos até tarde da noite, conversamos, saímos pra rua e acabou que deu mais ou menos ali umas 3 horas. O corpo já estava cansado, né? E eu perguntei para todo mundo, gente, amanhã, na verdade hoje é domingo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai amanhã para a igreja? Porque para vocês entenderem, eu era, se não me engano, sacerdote. Eu tinha o outro rapaz que era sacerdote. Nós tínhamos 2 mestres e um diácono. Pra você ter noção, era quase todo o corpo de rapazes de serviço do sacramento, só ali, né? Naquela festa. Tinha uns outros também, que felizmente não estavam. E aí os rapazes decidiram, não, nós vamos dormir e todo mundo vai junto. E acontece que o celular, quando despertou, e o meu tinha que despertar até mais cedo, porque eu tinha que andar de a pé, da casa desse amigo até a minha casa, eu acho que dava mais ou menos uns 2,5 km a 3 km, e depois voltar de a pé até a capela, que dava também essa distância, era próximo da capela, da Ala Fama. Então acontece que o celular tocou uma vez, 2 vezes, e ninguém quis levantar. E aí eu lembrei da experiência de por que eu tinha mudado para Goiânia, principalmente por questão de devoção e de serviço, né? Que a gente morava em Umas, eu e meu pai. Eu levantei e caminhei esses 2, 3 quilômetros para chegar em casa, 2,5 km, 3 para chegar em casa e mesma quantidade para voltar para a capela, e depois eu voltei para casa, morto, cansado, mas eu estava lá. Bom, irmãos, o livro de Mórmon diz o seguinte, lá em Alma 42, no versículo 27, portanto, meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir e beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir, não será obrigado a vir, mas no último dia será restituído de acordo com suas ações. Infelizmente, nenhum dos outros 4 rapazes ficou ativo. Apenas um recebeu o sacerdote Melquisedeque e logo tornou inativo. Quando eu voltei da missão, eu tentei trabalhar com eles. Irmãos, o julgamento acontece todos os domingos, quando nós comemos a carne de Cristo e fazemos parte da Trindade, nos tornando um com Ele, como é descrito, né, em 2 Nef 31. E nós nos purificamos através do sangue, que é o emblema na água. São emblemas que possuem outros significados sagrados, mas que nos julgam, que a gente tome de forma indigna ou que a gente tome de forma digna e ativa. A gente tem que lembrar que o julgamento ele não é um momento, eles são vários momentos. Aquele momento em que eu decidi acordar e ir, né, para a igreja, mesmo com a perturbação de talvez não ter sido tão fiel com o dia do Senhor na madrugada do dia, foi talvez o que fortaleceu a minha fé um pouco acima daqueles jovens. E não foi por um aspecto pessoal, questão de exemplo, mas foi uma questão de fidelidade. A gente precisa lembrar sempre, e até uma ocasião que aconteceu com a situação da pandemia, né, quando a Estaque, o bispado, autorizou somente os irmãos que possuem recomendação do templo para poder abençoar o sacramento primeiramente, foi um julgamento. E eu me senti não privilegiado, mas responsável por uma dessas escolhas e várias outras escolhas que me permitiram chegar a esse privilégio. São testemunhos. E esse sentimento eu desejei muito naquele dia, como, né, nessa semana, quando eu pensei nisso, nessa situação e nesse caso. Então, irmãos, eu sei que Deus vive e eu sei que Ele nos ama. Eu espero que o bispo coloque as melhores partes do vídeo aí. E é bem importante a gente ponderar que a expiação de Cristo, quando colocada em prática, executa um julgamento parcial. No último dia, quando nós aparecemos para Deus, como diz em Coríntios, a gente já vai estar com o corpo ressuscitado para a glória que a gente vai pertencer. Basicamente, o julgamento vai ser automático quando a gente reconhecer que o nosso corpo pertence de uma glória que não é celeste ou que pertence a celeste. Presto meu testemunho dessas coisas e as deixo com muito amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de falar sobre algo que o rei Benjamim ensinou no livro de Mosaías 2:17, no livro de Mano. Eis que vos digo, essas coisas que para aprendais sabedoria, para que saibas que quando estais a serviço de vosso próximo,
estáis somente a serviço de vosso Deus. No sábado, dia 15, fomos na casa do irmão Luiz e o servimos e sentir que o Pai Celestial nos deu o mandamento de amar o nosso próximo como nós amamos. Eu sei que quando obedecemos a este mandamento, o Senhor nos dá sentimentos bons e alegres. E é isso que eu deixei em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. Hoje gostaria de deixar uma mensagem com vocês. O rei Mosias, após o seu reinado, ele queria passar para os seus filhos e nenhum deles queriam. O desejo de cada um deles era pregar o evangelho aos lamanitas, que eram considerados seus inimigos. Cada um deles se dividiram e foram para alguma área dos povos lamanitas. E Alma, também após sua conversão, teve o desejo de pregar o evangelho assim como os filhos do rei Mosias. E Alma, ao ir pregar, encontrou-se no meio do caminho Amaleque. E esses dois homens se tornaram-se como se fossem missionários. Foram juntos pregar o evangelho ao povo de Amonia. Lá encontraram pessoas muito astutas e muito duros de coração, de forma que era difícil de pregar o evangelho para aquele povo. Mesmo em momentos de muita aflição e desânimo, eles continuaram a pregar o evangelho para aquele povo. E um desses homens astutos, chamado Zeron, queria de alguma forma pegar em algum detalhe Alma e Amaleque em palavras para que pudesse desmenti-los da verdade que estava sendo dita, né? Para que na verdade a Alma estava dando as verdades, mas não conseguiu. Mais tarde, Zeron se tornou-se mais um recruta, ou melhor dizendo, um missionário do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Amaleque, enquanto conversava com Zeron, enquanto pregava, porque aquele povo, ele temia a respeito sobre a morte. Eles temiam o que aconteceria após essa vida, né? E um dos exemplos muito claro, muito simples, nós podemos aprender que Amaleque ensinou a Zeron. Que todas as pessoas nessa vida, elas iriam ressuscitar. E quem fez com que isso fosse possível foi nosso Salvador Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, após a sua morte, ele ressuscitou. Ele foi aos céus, ainda voltou em espírito, depois voltou de novo aos céus e voltou com o seu corpo. E assim ele desatou as ligaduras da morte. Hoje em dia, com esses grandes temores que nós estamos tendo, nós estamos vivendo uma crise na saúde, todo mundo sente-se aflito, pesarosos, com medo, com muito temor que possa ser acometido por essa virose ou pelas circunstâncias que podem ocorrer com suas vidas por causa desse vírus. É compreensível que cada um de nós possa pegá-lo e ter medo de pegá-lo para que venha a morte, né? Isso me fez refletir um pouco. Por que nós temos tantos medos de morrer? Todos nós sabemos que após essa vida, nós ressuscitaremos, teremos o nosso corpo novamente. Ainda melhor, como ensinou o moleque, da melhor performance, na melhor forma possível. Até o fio de cabelo vai ter. Que é perdido, vai ter. Então por que temos medo da morte? E isso me fez refletir. Pensei nos meus filhos, porque gostaria de crescer junto com eles, poder ensiná-los, ver eles crescer, ver eles constituindo uma família assim como eu estou constituindo. Às vezes para você seja outro motivo pelo qual tenha medo
de sair dessa vida, porque assim é muito bom viver aqui nessa vida. O Senhor preparou para que nós pudéssemos viver nela. Mas não é algo que pudéssemos ter tão grande temor, porque sabemos que vamos viver. Um outro motivo que me veio à mente é a saudade, né? Saudade da ausência das outras pessoas que nos acerca, que nós amamos e queremos estar junto com elas. Não é verdade? Então isso me fez pensar a respeito sobre que essa vida é um tempo de preparação realmente para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Que a morte, ela realmente é prevista para todos nós. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um outro povo, pensei esse povo Amonia, mas o que o Amon e os filhos do rei Mosias foram fazer, pregar o evangelho. Chegando nesse povo, Antemão não sabia como fazer, mas o Senhor inspirou da melhor forma possível para que ele pudesse pregar esse evangelho. E ele teve muito sucesso, porque até o rei dos Lamanitas, eles se converteu ao evangelho de Jesus Cristo. Assim, seu povo inteiro se converteu, até o ponto de seus nomes mudarem, porque para que não pudessem ser igualados. Então eles chamavam Antinef-Elei, e mais para frente chamado como povo de Amon, porque Amon foi o que pregou para esse povo. E eles amavam muito Amon. Mas os outros lamanitas que não se converteram ao evangelho estavam com muito ódio deles, de tal forma que queriam matá-los. Amon, de sua preocupação com os lamanitas vindo combatê-los, perguntou para o rei: o que faremos? E a atitude do rei para mim foi magnífica. Em tempos como aquele, eu estaria pegando a minha arma e iria para frente. Eu iria combater contra os lamanitas. Mas olha o que aquele povo pensou. Em Alma 24, 12, ele disse assim: ora, meus amados irmãos, já que Deus nos tirou nossas manchas e nossas espadas tornaram-se brilhantes, não se manchamos mais com o sangue de nossos irmãos. Eis que vos digo, guardemos nossas espadas, para que não se manchem com o sangue do nosso irmão. Porque se novamente os mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho do nosso grande Deus, que será derramado pela expiação de nossos pecados. Em 16 ele disse: e agora, meus amados irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas, sim, enterrá-la-emos mais profundidades da terra, para que se conserve brilhante, como testemunho no último dia, de que nunca usamos, e se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para o nosso Deus e seremos salvos. Que tipo de preocupação que esse povo ele estava tendo? Essa é a minha reflexão. Esse temor que nós temos pela morte física, não deveríamos ser o mesmo temor desse povo em pecar? Então, meus sentimentos dessa noite é que possamos mudar esse tipo de sentimentos e termos medo de pecar. Sentimos aflitos, pesarosos em pecar. Medo mesmo em pecar. Porque é a única coisa que poderá nos salvar. E essa vida, ela se vai. Mas depende do que nós fazemos aqui, tomamos o caminho correto a viver com Deus novamente. Que possamos sentir dessa forma para que não cometamos pecados, mas que escondemos nossas armas, nossos pecados nas mais profundidades, buracos da terra, para que não possamos encontrar. E o único jeito disso é pelo arrependimento. Eu deixo essa mensagem com vocês, irmãos, para nesse domingo, para que possa sentir bem, que possa fazer boas escolhas e possa viver de uma forma mais tranquila, né, durante esse tempo em que nós estamos passando. Em nome de Jesus Cristo, amém.